Shalom, amigos. Canal Israel no Caminho. Hoje para mais um estudo de festas. E as festas de hoje são Rosh Hashanah, que é Yom Teruah, o dia da trombeta, dia do shofar, e Yom Kippur, o dia do perdão. Canal Israel do Caminho é um canal que gostaria que todo judeu estivesse no caminho, na verdade e na vida. Eu falo aqui de Beersheba, meu nome é Miguel Malaki, também conhecido como Mihael Malachi, aqui em Israel. E no Brasil está Sami e o nosso convidado muito especial. Sami, por favor, anuncie o nosso convidado para o nosso YouTube espectador. Obrigado, Miguel. Pessoal, é um privilégio que nós temos de ter conosco o Alexandre Dutra, companheiro de caminhada de há muitos anos, um dos bons professores que eu tive, que me ensinaram muito a respeito de como continuar sendo judeu, apesar de ter aceito Jesus e não ter mudado de religião. E essas aulas que o Alexandre me deu, que o pastor Gilmer me deu originalmente, me trouxeram até aqui. Alexandre Dutra é um amigo, é um participante ativo da comunidade messiânica. Ele tem feito um trabalho espetacular através de um grupo muito especial que chama Amigos de Sião. Ele tem feito um trabalho muito legal também no Templo Batista de Indianópolis. E, Alexandre, chega de falar. Conta aí para nós, por favor, como que você está, o que você está fazendo, para a gente poder devagarzinho entrar no assunto principal, falarmos de Rosh Hashanah e Kippur. Então, Shana Tová Umetukar Lekulan, né? Então, um bom ano novo aí a todos, que seja um ano doce, abençoado pelo Eterno. É uma alegria estar aqui com vocês, nessa amizade que nós temos aí com o Sami há décadas. É um prazer e saber que o canal né, que vocês começaram, recente, que já tem um número expressivo para a proposta, né, para aquilo que se propõe, para mim é uma honra. Claro que o Sami já disse, nosso trabalho é esse, nós estamos ali com a Igreja Batista, né, temos o nosso ministério no meio do povo evangélico e também, é claro, somos amigos de Sião e por isso a nossa ligação aí com os nossos queridos irmãos judeus espalhados pelo mundo todo, especialmente em Israel. Bem, o grupo Amigos de Sião, então é um grupo de irmãos de diversos grupos, né, de diversas igrejas, sobretudo especialmente batistas, né, mas que tem um compromisso de defender o povo judeu no Brasil, na luta contra o antissemitismo, também em Israel, na luta contra o anti-sionismo. E, é claro, nós acreditamos que, assim como está revelado nas Sagradas Escrituras, o judeu ele tem o direito, né, de crer naquilo que ele quiser, né? E ele vai responder por isso, como cada um de nós que somos livres, fomos criados assim, com esse poder que o Eterno nos deu de escolha. Então, nós, os amigos de Sião, não defendemos só o judeu messiânico, nós defendemos o judeu ortodoxo, o judeu tradicional e até o judeu ateu, né? Porque é o povo que Deus criou, né, para a sua glória e para o seu louvor, e cada um, na liberdade que tem, vai fazer as suas escolhas. É claro que né, não negamos, que cremos que Jesus é o Messias, né, prometido a Israel, e que também, através da promessa que Deus fez a Abraão, tem abençoado todas as nações na face da terra. Então, cremos nisso e nos aproximamos ainda mais daqueles judeus que creem que Jesus é o Messias através do cumprimento das profecias messiânicas reveladas no Taná. Então, esse é nosso ministério, nossa atividade, e, claro, ensinando em seminários, né, fazendo conferências, fazendo palestras e pregando nas nossas igrejas aqui. Então, essa seria uma apresentação aí do nosso ministério, tá bom? Obrigado, Alexandre. Agora, vamos lá, vamos explorar esse caminho quando a gente vê a importância de Rosh Hashanah, que foi, de uma certa maneira, o derivado de Yom Teruah, e que deveria nos valer como um alerta de preparo para os Yamim Noraim, os dias temíveis que antecedem a Yom Kippur. Como é que você explicaria isso dentro da visão de como é que Mashiach Yeshua, nosso querido Messias vivo de Israel, Jesus Cristo,
fez a gente entender o judaísmo de uma maneira nova para trazer-nos de volta para a fé. Como é que você vê isso, Alexandre? Muito bem. Eu gostaria então de inicialmente ler um texto que para mim é fundamental quando a gente pensa nessas duas questões e que são complementares, né, o Tanar e a Brit Hadashah. Então eu gostaria de ler Romanos capítulo 15, versículo 4, que foi escrito por um grande judeu, né, Saulo, Shaul em hebraico, né, que se tornou depois Paulo também, que diz lá em Romanos 15, 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E que é esse tudo, né? É justamente todas as Sagradas Escrituras, o Taná, em especial aqui, que o apóstolo Paulo está se referindo, uma vez que ainda o cânon da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ainda estava em formação, né? Em conclusão, vai se concluir com o Apocalipse, né? O livro da revelação do Senhor Jesus Cristo. Bem, e isso envolve as festas que Deus deu para Israel. São 7 festas, solenidades que o Eterno deu para Israel e que eles iriam praticar de forma realmente contundente, efetiva, né, quando entrassem na Terra Prometida, depois de conquistarem a terra, né, e começassem as suas plantações, e assim, nessas celebrações, eles iriam trazer as suas ofertas de manjares, também os sacrifícios ali para o Mishkan, né, o tabernáculo, e nós temos lá a sistematização dessas festas em Levítico, capítulo 23, que para mim é um clássico, é um dos capítulos preferidos, que a gente sempre recorre quando chega esses períodos das festas, né? E quando a gente pensa, né, em Shofarot, Yom Teruah, como o Sami disse, que nós hoje chamamos, né, do ano 70 depois de Cristo para cá, os sábios se reuniram e mudaram o nome, né, para Rosh Hashanah, ali no primeiro e segundo século a coisa foi se efetivando, e aí, claro, quando nós temos o templo, até ter o templo, né, enquanto o templo estava em pé, nós temos uma celebração dessas grandes festas, mas depois da destruição do templo, é um outro tipo de celebração. Porém, continua sendo para Israel, para o povo judeu, estatuto perpétuo, ou seja, é para sempre, está registrado na palavra e vai durar para sempre, né? Não tem fim isso, na verdade. Bem, mas quando nós olhamos também o livro de Levítico, que é um dos mais difíceis de serem entendidos, lidos e entendidos, por quê? Nós temos aí 1900 anos aproximadamente de distância de como que era praticada essas festas quando se tinha o templo lá em Jerusalém. E depois, do ano 70, é uma outra questão. Mas também tem um significado muito importante que já estava lá em Levítico 23, que é o significado profético das festas que Deus deu para Israel, como Hebreus, que é o livro no Novo Testamento que vai interpretar Levítico, né? E é por isso que a gente estava falando antes da gravação, que existe tanto Midrashim, que temos aqui o Markzô, né? Tudo isso aqui é para tentar interpretar e explicar, né, as festas que Deus deu para Israel. Tem o seu valor histórico, tem o seu valor literário, tem o seu valor, né, religioso, inclusive, não nego, mas ele não é inspirado, né? Inspirado é a palavra do Eterno, mas ele tem o seu valor e nós, estudiosos da palavra, devemos saber interpretar. E aí é a grande proposta do canal dos nossos queridos irmãos Israel no Caminho, que é justamente levar aqueles que desejam, entre as ovelhas da casa de Israel e as ovelhas, né, distantes, né, que o Senhor disse que iria buscar, e foi através dos seus discípulos, dos seus talmidim judeus, é que as nações, os povos, né, os gentios foram alcançados. Não podemos esquecer disso, né? Está lá em Hebreus, não é verdade? E olha que interessante, eu como professor de seminário, às vezes eu tenho que corrigir meus colegas, né? Ou ensinar os meus alunos, porque quando a gente olha para Hebreus, Tiago, 1º, 2º, 3º João, Judas e 1º e 2º Pedro, é chamado, né, nos meios acadêmicos ocidentais, gentílicos, de epístolas gerais. Mas não são epístolas gerais, são epístolas, olha só, a carta aos Hebreus, né? Tem destinatários, são os judeus crentes que foram dispersos pelo mundo todo. Então, o Ruach HaKodesh inspirou esses textos para a edificação desses nossos irmãos, que depois, é claro, vai ter aplicação para nós, lições espirituais, verdades eternas, mandamentos, né, de como viver a fé no Messias judeu. Então, o livro de Hebreus é essencial para compreendermos tudo aquilo
que está no livro de Levítico e que os rabinos, por maior que seja a erudição ou a sabedoria humana, não pode entender. Por quê? Porque assim como Levítico é inspirado, Hebreus também é inspirado. Então já está num patamar muito mais elevado. E é isso que a gente está conversando aqui, né, no Israel no Caminho, para satisfazer essa ânsia, esse desejo dos nossos irmãos, né, gentios e judeus que querem conhecer com profundidade a Torá, a palavra do Eterno. Então, essa é a proposta aqui. Então, vamos lá. Sami, Miguel e todos aqueles que vão assistir, né, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. A festa de Shofarot, como era conhecida, né, que tinha a ver com o toque do shofar, e o shofar está ligado, né, com a história da redenção de Israel e também com a história da conquista da Terra Prometida. Não podemos esquecer que foi um chifre como esse aqui de um carneiro que estava enroscado ali no mato, né, ali no Monte Moriá, onde Deus tinha apontado o lugar que Abraão deveria ir e oferecer o seu filho, e lá, né, Abraão disse que Deus iria prover, né, o substituto para Isaac, né, no Monte Moriá, e aí tem o carneirinho com chifre, né, ali, né, e depois quando a gente pensa que Deus que mostrou para Abraão onde era para oferecer Isaac e haveria ali um substituto, é o mesmo lugar que Deus mostra para Davi. Olha só, Deus disse, ali que eu quero que você compre, e ali eu quero que você, mesmo que você não vá construir o templo, é naquele lugar onde eu mostrei para Abraão, que eu quero que você construa o templo judaico. Mas um detalhe, Sami, que eu acho que é interessante, quando eu sempre pego o shofar na mão, eu lembro que quando Deus pediu para Samuel ungir Shaul, né, que foi o primeiro rei de Israel, foi numa botija que estava o azeite, de cerâmica, né? Então, só estou ilustrando aqui com a minha canequinha de Qumran, né? Mas foi numa cerâmica, ou seja, quando cai no chão, né, aquele vaso, ele quebra, mostrando que seria um governo transitório, passageiro. Já o azeite que foi, né, usado para ungir Davi estava dentro do shofar. Quando Samuel foi ungir Davi, o azeite estava dentro do shofar, né, onde Samuel tirou e ungiu a Davi. E aí nós sabemos, o shofar ele é resistente, ele é duro, para mostrar que o reinado de Davi, a casa de Davi, a dinastia de Davi seria permanente. Então aí a gente já vê os contrastes, né? Bem, então nós estamos falando do toque do shofar, que, né, não é um instrumento na concepção da palavra, mas tem o seu som estridente, longo, para falar à alma, né, ao coração judaico, né? Então ele tem todo um simbolismo muito rico. Imagina, né, agora nesses dias a gente poder tocar, né, o shofar todos os dias na sinagoga ou em casa, é algo assim realmente muito especial. Também o shofar servia para o ajuntamento do povo de Israel nos 40 anos no deserto, né? Aquelas duas trombetas de prata, né, inspiradas no shofar, que eram tocadas lá em números para trazer o povo para a tenda da congregação, para o Mishkan, para ouvir da revelação de Deus. Tinha essa ideia de ajuntamento solene, em que Deus ia falar com o seu povo através da mediação de Moisés. E quando a gente pensa nessa questão da mediação, e aí falando sobre o sacerdócio, né, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, ele vem de uma linhagem sacerdotal, não da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá no Salmo, né? No Salmo 110, que fala sobre ele seria sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, a quem Abraão pagou dízimos e foi abençoado, mostrando um sacerdócio superior, né? Mas tão vital quanto o sacerdócio levítico, como a gente vê lá em Hebreus. Tá certo? Então, perceba essas coisas que vão se conectando, tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah, que leva para a gente, então, entender algumas coisas importantes, que é como o judeu celebrava Rosh Hashanah no período bíblico, como o judeu celebra, né, Rosh Hashanah após a destruição do templo, e qual é o significado profético, tanto para judeus quanto para gentios que fazem parte da comunidade do Mashiach. E aí, então, que eu quero ler alguns textos para a gente entender, uma vez que essa conexão do shofar em toda essa história. Eu estava comentando com o Sami lá na Betsar Shalom, das vezes que eu participei, lá o Natan Anishka, né, o nosso querido e saudoso rabino Natan, que ele tocava em Rosh Hashanah, né, em Shofarot, o shofar.
né, o chifre de carneiro escondido em alguns lugares lá do estabelecimento, e a gente ouvia o som, né, do shofar e sabíamos que estávamos chegando nesse clima, né, no ápice, né, na celebração de Rosh Hashanah. Então, qual é, nesse primeiro momento, né, o significado profético que eu quero compartilhar com vocês, né? Algumas razões aqui específicas, alguns propósitos e algumas questões proféticas. Primeiro, o shofar simboliza o ajuntamento do povo de Deus. Em qualquer lugar onde estiver um judeu, ele precisa, nessa época, tocar e ouvir o shofar. Isso é muito importante. Então, é claro que temos aquela preparação, né, do Yamim Noraim, dos 10 dias temíveis, e aí por isso que nós temos essa saudação, né, que a gente usa em toda Rosh Hashanah, né, que é o Leshanat, melhor dizendo, Shana Tová, né, que é uma abreviação de Leshanat Tová Tikatevu Veterratenu, né, que quer dizer que você seja inscrito no livro, e aí uma referência, uma inferência ao livro da vida para um ano novo, né, e bom. Então, percebam que está apontando para uma questão de Geulah, né, de redenção, que é o ajuntamento do povo judeu em Israel. E olha que interessante. Isso também foi utilizado, né, para os Talmidim de Yeshua, para os discípulos de Jesus, para falar à igreja. E o que é a igreja, essa comunidade? É a união de judeus e gentios que creem que Yeshua é o Mashiach, que creem que Jesus é o Messias prometido nas Sagradas Escrituras através das profecias messiânicas. Então, o primeiro significado profético, né, que nós temos para destacar, ligando os dois testamentos, né, o primeiro testamento, o Tanakh, e o segundo testamento, a Brit Hadashah, que é chamado de Novo Testamento, que complementa, não anula e não é colocado no lugar, não, é complementar, né? É de fato o Midrash, né? Quando a gente pensa em Midrash como interpretação, né, o Novo Testamento está aí concorrendo com o Talmud, né, na sua interpretação do Tanakh. E é muito mais superior, porque é revelação do Ruach HaKodesh. Então vamos lá. O primeiro significado profético é o arrebatamento da igreja. Quando a gente pega, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos, né, 16 e 17, olha só o que nós lemos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, com o shofar. E com o shofar. Para quê? Olha aí o que o texto continua dizendo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba então que o toque do shofar para a Kehilá do Mashiach é o ajuntamento da Kehilá para se encontrar com ele nos ares, né? Como era na época do casamento judaico. Era feito durante o dia, saía a noiva com uma comitiva da casa dela, o noivo com a comitiva da casa dele, e se encontravam no meio do caminho. Ora, se a casa da Kehilá do Mashiach é a terra e a casa do noivo, né, do Mashiach, é o céu, as nuvens é o meio do caminho. E olha que interessante também, nós temos os amigos do noivo, que é aqueles que iam até a casa da noiva para ter certeza que ela ia chegar para o casamento, né? Não sei aqui quem já assistiu aquele filme lá, Noivas em Fugas, então sabe do que eu estou falando aqui, né? Então perceba isso. Quem que é o amigo do noivo? É o Ruach HaKodesh, que dá o selo. O selo é aquela garantia, né? Como o selo de carta, que vai chegar, que aquela correspondência vai chegar no destinatário. Então, nós temos a ação do Ruach HaKodesh aí, juntando, né, aquele lado do Mashiach e entregando para o Mashiach nos ares, como com o toque da trombeta, que lá em 1 Coríntios vai falar como no piscar e abrir de olhos, diante da última, né, o soar da última trombeta. Então, esse é o primeiro significado profético que nós temos em Shofarot, né, em Rosh Hashanah, esse ajuntamento solene daquele lá. Mas também, quando a gente olha para o Apocalipse, nós temos ali do capítulo 6 a 19, também é um juízo. Porque o shofar era tocado para o povo sair para a guerra, para o povo sair em batalha. Então nós temos lá as 7 trombetas do Apocalipse. Da onde eles tiraram isso? Tiraram dos profetas judeus, né? E João, como Yohanan, né, em hebraico também, como judeu. E quando eu leio o texto que fala da ressurreição,
de quem que o apóstolo Paulo está pensando aqui? Em Daniel, que fala sobre isso, da ressurreição dos justos e dos injustos, apontando para o final de todas as coisas. Mas, para finalizar, então, eu quero citar o terceiro significado da festa de Shofarot, né, de Rosh Hashanah, no sentido de profético, né, que é a volta do Mashiach, não para a sua Kehilá, mas para a nação de Israel. E aí, então, nós temos que ler aqui Mateus 24, versículos 30 e 31, em que o Mashiach, Yeshua, está lá no Monte das Oliveiras, e vocês sabem, o Miguel pode confirmar isso para a gente, do Monte das Oliveiras, Yeshua via o templo, lá no Monte Moriá, no Monte do Templo, e os sacrifícios. E é ali que ele fala, olhando para a estrutura, né, do templo, em que seus discípulos o questionam sobre o fim do mundo, a sua vinda, a sua volta, essas coisas, né, da profecia, tanto do Novo quanto do Tanar, né, da Brit Hadashah e do Tanar, em que ele vai dizer o seguinte lá no finalzinho, na metade da sua pregação, do seu sermão, no capítulo 24, versículos 30 e 31, olha só as palavras de Yeshua, de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades, com rijo clamor de trombeta. É o shofar, para juntar o povo. E eu quero terminar citando aqui o Marzô, né, que nós temos aqui uma compilação de várias orações, de várias falas de rabinos, desde um século, 2 séculos antes do Mashiach, a 4 séculos depois do Mashiach, né? E aí vai formar o Talmud. Mas, por exemplo, o rabino Hanina ben Dossa, que foi um rabino do primeiro século, que era considerado um rabino milagroso, né, e por isso a sua fama perdura até o dia de hoje. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, né, que quando o grande shofar for tocado, quando os judeus exilados forem reunidos de todos os cantos da terra, então nós teremos aí o encontro com o Mashiach. Está aqui no livro rabínico, né, podemos dizer assim. Então, aqui aí a gente abre para a nossa conversa. Quando a gente pensa, né, da onde essas coisas vieram, do Apocalipse, ou das profecias chamadas neotestamentárias, da Nova Aliança, da Brit Hadashah, da onde vieram? Do pensamento judaico, né, sobre aquilo que os profetas profetizaram. Espero não ter sido muito prolixo e muito prolongado aqui nessa minha fala, mas gostaria de ouvir os colegas aqui, os nossos caveirinhos. Alexandre, você tocou de uma coisa que eu acho extremamente importante. O Tanakh, como um todo, o Tanakh inclui a Torá, os profetas, os escritos e o Brit Hadashah. E ele é de uma inspiração revelada pelo Espírito Santo, ou seja, ele não é simplesmente uma escritura. Lamentavelmente, como a gente dizia agora, antes da gente começar a gravação do programa, há um movimento para se depreciar o valor da Torá e trocá-lo pelo valor da Torá oral. E você colocou de uma maneira muito clara. O Talmud, como um todo, ele não tem a revelação. Então, lamentavelmente, o Talmud ele se contradiz. Enquanto que você pega a tua Bíblia integralmente, escrita num período de 1.600 anos, e ela não se contradiz. São 40 autores em 1.500 anos de história, e ela não se contradiz. Enquanto que você pega o Talmud com 400 anos, como você colocou, mais ou menos, e ele se contradiz constantemente. Você poderia dar uma ampliada nisso, já para nos levar para alguma coisa a mais sobre Yom Kippur? Eu acho que o nosso paralelo, né, nós temos aqui nessa Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica, que incluiu os livros apócrifos, né, de 1º e 2º Macabeus, por exemplo. É muito interessante, né? Tem o seu valor literário, mas não tem valor inspirado. Porque aqui em 2º Macabeus,
assim como você citou o Talmud, o escritor ele diz o seguinte: olha, eu fiz o meu melhor, desculpe se eu errei, se eu falei alguma coisa que não está certa, porque tomando água e vinho, a minha mente pode ter vacilado, né? Ter um vacilo aí no meu escrito. Então, é isso. O Talmud é isso, é essa disputa, né, muitas vezes de ego, né, entre rabinos, que tem o seu mérito na sua capacidade intelectual de erudição, mas não é inspirado como Taná, como a Brit Hadashah. Então, é falho realmente. Então, a gente vê o exemplo bem aqui nessa edição da Bíblia de Jerusalém, que acrescenta os apócrifos, né? E como nós entendemos e sabemos, é como o Talmud, né? O Talmud tem ali o seu valor literário, tem o seu valor histórico, de época, mas não é inspirado, soprado pelo Ruach HaKodesh. Outra situação, alguém quer comentar? O Miguel também, acho que seria bom. Irmão Alexandre, eu estou aqui boquiaberto com a aula do irmão, né? Com as coisas que o irmão tem falado, e essa revelação e como o irmão colocou, a questão do casamento, né? Eu tenho na cabeça também muito por aí, né? Porque o shofar é tocado 40 dias. E o principal toque é em Rosh Hashanah. Você tem 2 toques principais, Rosh Hashanah e Kippur, que dá 10 dias. E o irmão colocou como um casamento, quer dizer, é o anúncio de um casamento, né? Então, vai ter esse casamento no Rosh Hashanah. Agora, o Kippur é dia do perdão, ou dia do juízo. Então, é um paralelo aí que pode ser que essas festas são sombra do que há por vir. Eu queria que se o irmão pudesse... queria saber o que o irmão pensa sobre isso. Olha, grandes eruditos do passado perceberam isso. E não é à toa quando eu citei o rabino, né, Hanina ben Dossa. Ele entendeu isso, porque ele leu a Torá. E a Torá, então, se explica. Né? Ele leu os profetas. Então, ele diz, olha, vai ser tocado um shofar que vai reunir todos nós. E o Mashiach vai estar. Ele vai chegar. Então, as profecias que a gente vê na Brit Hadashah, ela deriva do texto, né, dos textos do Tanar. Então, se complementa realmente. Então, é profético, sim. Essas festas são sombras, como diz Hebreus, e elas têm a sua validade. E aí eu acho que é muito importante. Tem muita gente, e isso aqui a gente percebe no seio da igreja, né, na sua maioria de gentios, e também a gente percebe nesses movimentos messiânicos que querem se aproximar de um judaísmo ortodoxo, em que eles não vão nunca ser aceitos, e ao fazer isso, eles se distanciam da igreja, né, que tem a sua maioria gentílica, e não explicam as coisas como deveriam ser explicadas no Tanar. Né? Então, eu acho que aí nós precisamos falar mais, como, né, a Rachel chamou o Benjamin para falar da tradição judaica, da cultura judaica, né? Como o Sami, que já fez tantos Kabbalat Shabbat e sabe, você, Miguel, que está participando das festas bíblicas em Israel, nós precisamos que vocês compartilhem isso, que vocês mostrem as celebrações que vocês fazem como judeus messiânicos, né? Porque essas datas são perpétuas para Israel e elas têm muito a ensinar a nós, gentios, né, que fazemos parte da Kehilá do Messias, tá certo? Então, Yom Kippur é fundamental. Tem gente que acha que não se deve seguir o Yom Kippur, né? Porque já crê no Mashiach. Calma aí, não é bem assim. As coisas vão se consumar quando o Mashiach vier, né? HaMashiach Ba, o Messias vem, mas até lá nós devemos estar ligados com tudo aquilo que é herança que você, Miguel, que você, Sami, e os demais irmãos judeus que estão conosco aqui assistindo e que vão assistir, que vocês receberam, vocês não podem desprezar essa herança. Porque o salmista diz, o Senhor coube a nós uma formosa herança. Então vocês, como judeus, vocês têm uma formosa herança, né? E que nós, gentios que fazemos parte da Kehilá, precisamos saber o que é, como é, para entender. E assim nos aproximarmos mais do Eterno.
É claro que nós não vamos fazer o Yom Kippur para perdão dos pecados, porque o nosso Corban já foi dado, já foi imolado, né? Há quase 2000 anos atrás. Sabemos disso, mas qual o significado por detrás? Como você disse, Miguel, vai trazer juízo. É por isso que o profeta diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quem disse isso foi um profeta judeu, né? E o Yom Kippur é esse momento que leva as pessoas a pensar, ora, e eu já participei do Yom Kippur aqui, né, em sinagogas tradicionais, participei do Yom Kippur na Beit Knesset Al-Gadol, né, Yerushalayim, de Jerusalém, e realmente é uma contrição, é um momento muito especial. Mas aí você sai e pergunta assim para o judeu que jejuou 25 horas, que está lá com o seu kittel, né, com o seu hobby, que não tem cinto de couro, que não tem calçado de couro, são tudo de pano, né? E você pergunta, e aí, você tem certeza que os seus pecados foram perdoados? Né? Que houve caporá? Ele, como eu posso saber? Quem sou eu para saber disso? Então, por que você fez? Né? Ou seja, então, isso nós devemos mostrar para eles, porque nós temos a certeza disso, de Kippur, porque o Mashiach já foi imolado por nós, como o Cordeiro de Deus. E é disso que trata o Yom Kippur. Imagina, Yom Kippur tinha uma preparação toda especial, em que o sumo sacerdote usava aquela sua roupa especial só nas grandes festas, né? E que tinha aquela mitra com aquela placa, né, Santidade ao Senhor, né, em ouro, em que ele entrava, olha só isso, imagina, só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, né? E o sumo sacerdote entrava com incenso e com sangue que já tinha feito expiação pelos seus próprios pecados, né? Seus pecados da sua família e da nação, e ia colocar lá na Arca da Aliança, né? no propiciatório, a aspersão do sangue para cobrir o pecado. E como o irmão falou, aquela cortina, né? Que cobria ali e separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? Santo dos santos. Então, olha só essa figura, olha a seriedade disso. E quando Yeshua, então, né, é levantado como a serpente no deserto, tem o seu sangue vertido e aspergido, né, na verga e nos umbrais da porta, como no Pessa, o que acontece? O véu do templo se rasga de cima a baixo. E aí, então, não tem mais desculpa, porque eles viram isso. Ou seja, o caminho foi aberto para a presença do Eterno, mas através do sangue bendito do Mashiach. E aí nós temos a figura do Goel, né? Quando a gente pensa lá em Levítico 23, que fala do Yom Kippur, Levítico 16, que é um capítulo, para mim, dos mais profundos das Sagradas Escrituras, que fala sobre esse dia, Yom Kippur, Levítico 16, né? A gente então percebe ali toda a obra do Mashiach que viria. E por quê? Porque nós sabemos que o sangue de bois, né, apenas cobria o pecado, e era feito de ano em ano. Nós estávamos aguardando aquele que se vai vai ser igual ou semelhante, equivalente, né, melhor dizendo, ao homem. É por isso que Yeshua tinha que morrer. E isso nós já sabíamos, porque o Eterno pede Isaac e dá o substituto, apontando para aquele que seria o substituto do homem, né? Assim como Isaac teve que carregar a madeira, né, do holocausto nos ombros, o Mashiach vem carregando a madeira para fazer expiação pelos pecados. E parece escândalo para os judeus, mas é mesmo. O evangelho é escândalo para os judeus e para os gregos, né? Mas o que liga a questão do cordeiro ao leão? A morte do cordeiro e depois a vitória com o leão? A ressurreição. Por que o Eterno deu o seu filho para morrer por nós? Para ser equivalente ao homem. Mas ele o ressuscitou ao terceiro dia. Não é? E isso é realmente algo maravilhoso. Por isso que nós temos aí o desafio de Abraão, né, de Abraão. O Hebreus vai dizer, o judeu não sabe, se não lê o livro de Hebreus, o que Abraão tinha feito ali, porque a Bíblia diz que no coração Abraão já tinha imolado Isaac, mas ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Ora, não é isso justamente o que aconteceu com Mashiach, que é o antitipo, né, da oferta, né, de Isaac? Isso tudo está no Yom Kippur. Agora vamos pegar
os sacrifícios que eram feitos naquela época, na época do templo, e hoje nós temos aqui novamente o Marcos Zo, né, tratando isso aí, e nós temos aquelas cerimônias que realmente são comoventes. Eu gosto de ler e pensar e participar nas sinagogas, né? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a roupa, o robe branco, né, o kittel, né, o talit, o manto de oração. Nós temos a noite de Kol Nidre, né, que se inicia a celebração com destaque da anulação de todos os votos insensatos feitos, né, durante o ano, mostrando a incapacidade que o homem tem de cumprir as suas promessas. Imagina, como que alguém pode se justificar diante de Deus se não consegue nem cumprir promessa? Né? Por isso tem que anular, né, no sentido de dizer, olha, me perdoe porque eu não pude cumprir, não consegui. Isso é o Kol Nidre. Aí depois vem as preces, né, recitadas que destacam o Al-Het, onde se faz confissão coletiva de todas as categorias de pecado. Olha que impressionante que é isso. Né? Ou seja, eu vou confessar um pecado que talvez eu mesmo não tenha cometido, mas que o meu irmão aqui do lado, judeu, na sinagoga, no banco da sinagoga, pode ter cometido. Então percebam que isso aponta para o Messias como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí sim vem o Hatimat Tová, que é o selo favorável, que isso só pode se ter no Ruach HaKodesh, que é aquele selo que nós mencionamos no início. E olha só, aí você tem a questão do Izikor, né, em memória dos mártires, né, aqueles que se sacrificaram pela nação de Israel. Então percebam, não é uma coisa tão estranha assim para o judaísmo, né? A morte de mártir, em que quantos judeus morreram, né, em defesa da sua pátria, mas que continuaram mortos, não ressuscitaram, porque eles também tinham seus próprios pecados. E que mostra para a gente que Yeshua, sem pecado, podia morrer pela humanidade, por ser humano, e depois, através da ressurreição, nos dar também a vida e a vida eterna. E termina com Neilá, né? Ou seja, o encerramento que, como você disse, tem o toque do shofar, e Yom Kippur é o Shabbaton, né? É o Shabbat dos Shabbats, né? Então é muito importante isso. E agora, quando olhamos para a Bíblia, essa parte histórica, e olhamos para o Messias, nós entendemos o significado profético também. Quando a gente pensa que o sumo sacerdote é que era responsável por isso, aí nós temos o salmista Davi falando que haverá um que vai subir da tribo dele, da tribo de Judá, que vai ser sumo sacerdote, segundo, né, a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior sacerdotal à ordem de Levi, porque Abraão pagou dízimos, né, a Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque. Jesus, da tribo de Judá, ele vem dessa linhagem sacerdotal. Então, ele vai realizar a expiação pelo meu e seu pecado. E o que é expiar? É pagar. E o que a Bíblia diz? Sem derramamento de sangue não há remissão, não há resgate, não há pagamento. E é por isso que ele vai ter o nome de Goel, que é uma coisa muito interessante. Para nós, seguidores do Messias, Jesus, para nós a palavra Salvador, Yeshua, né? Yeshua, salvação, é muito forte. Ela diz muita coisa para a gente. Para o judeu já não diz muita coisa. Para o judeu, a palavra realmente forte na Bíblia, né, é Goel, ou Geulah, que justamente está ligado com esse sacrifício. Aí vem o Senhor Jesus, né, como um sumo sacerdote, e ele não é só o sumo sacerdote, ele é a própria oferta. E aí nós temos os dois bodes, né? Nós temos o bode expiatório, que era morto, e temos o bode emissário, que era enviado, o Azazel, que é tão polêmica a discussão aí no meio rabínico e também ocidental, podemos dizer cristão, né? Então, para entendermos isso, temos que ir para Hebreus, que explica tudo isso e que fala que ele é a própria oferta, ele é o sumo sacerdote, e ele, então, pelo poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, vai ressuscitar. Então, qual é o significado profético? Que o Messias faz expiação por todos os pecados da nação de Israel e por todos os pecados do mundo. E quem crê nisso será salvo, ou experimentará a Geulah, a redenção, o resgate, a compra.
Então, esse é o significado profético, né? A morte substitutiva, vicária do Messias no lugar da humanidade. Porque nós sabemos, não dá para equivaler, né? Fazer uma equivalência de um animal para o ser humano, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Os animais não. Eles têm o seu valor na criação para Deus, mas não como o homem tem. Em que fomos feitos um pouco menor do que os anjos, mas aí estamos ainda acima dos anjos, pois para anjos não há redenção, mas para o homem, sim. Então, é isso que o Yom Kippur representa para a gente. A morte do Cordeiro, né, fazendo o pecado, expiando o pecado da humanidade. E é por isso que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele disse: vou para Jerusalém, vou ser entregue nas mãos dos gentios, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e vocês vão ver isso. E eles viram. E ele ficou lá 40 dias com as pessoas. Tomé, né, tocou, né, nas partes que foi traspassado, disse o profeta Zacarias, ele teria as mãos e os pés traspassados, né? Os salmos também falam sobre isso, sobre a morte, né, do Messias. E isso é tão forte, Miguel e Sam, e aí eu termino aqui com vocês e abro para a gente bater um papo sobre isso, que os judeus, lendo as profecias, chegaram à conclusão? Os sábios judeus. Eu não estou falando das pessoas medianeiras, aqueles realmente que uma mente brilhante, uma capacidade intelectual mais avançada. E nós sabemos, tem pessoas assim. Temos gênios em todos os lugares, em todas as religiões, inclusive, mas que se debruçaram e chegaram à seguinte conclusão: olha, olhando as profecias, nós temos o Mashiach ben David, que é o Messias glorioso, filho de Davi, mas nós também temos o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, aquele que foi traído pelos irmãos, que foi vendido pelos irmãos, e que, né, sofreu, né, que também era filho de Israel. Então, perceba, o que liga o Mashiach ben Yosef ao Mashiach ben David? A ressurreição, que está lá no Salmo 16, que fala que o inferno não iria segurá-lo, ele iria ressuscitar, ele não seria tocado pelos vermes. E aí você, Miguel, que está em Israel, você pode ir lá em Jerusalém e ver os túmulos, que eram aqueles túmulos esculpidos na rocha, né, para não ser violados, né, como os corpos que eram, né, sepultados na terra, que eram comidos pelos vermes de fora para dentro. Mas isso aí já é um outro assunto, só queria ir um pouco mais... Glória a Deus, tremendo, irmão Alexandre, tremendo mesmo. Que coisa incrível. Ele é o nosso Corban, o Corban perfeito, e é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Só um sangue puro, puríssimo e sem pecado para poder fazer isso para todos, né? Não tem como, não tem dimensão isso. Como que vamos agradecer por isso esse pagamento? Não tem. É tremendo. Eu agradeço muito toda essa aula que foi dada. Não é isso, Sami? Alexandre, para variar, você foi um brilhante Moré, porque realmente você se esmerou por uma senhora explicação. Eu espero que os nossos youtubers espectadores tenham realmente aproveitado essa aula, esse conteúdo. Alexandre, a única coisa que eu posso te dizer é que Deus te abençoe, porque o quanto mais eu for dizer, eu vou ficar devendo. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua dedicação, obrigado pelo teu carinho. E nossos youtubers espectadores, estamos aqui à disposição de vocês, caso vocês queiram que a gente volte a esses assuntos, façam-nos saber. É um privilégio poder estar atendendo necessidades de cada um de vocês, ensinar aquilo que nós sabemos, e quando a gente não sabe, procurar quem sabe e trazer informações de qualidade para que todos nós possamos trilhar o caminho de Yeshua da maneira mais confortável possível, ampliando a nossa fé. É isso aí, Miguel. Obrigado e Hatimatová, Shana Tová aos nossos YouTube espectadores, um ano bom e doce, e que sejam todos inscritos no livro da vida e que estejam no caminho, na verdade, na vida, né? O sangue do Cordeiro. E Hatimatová a todos os nossos YouTube espectadores. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Até.